dar continuidade desse módulo 0. O que a gente vai falar agora não é um requisito do vínculo, mas ele ajuda muito vocês a identificarem aquela relação entre aquelas pessoas, a identificar os personagens. Fazendo uma analogia aqui, uma metáfora, né? Uma analogia na verdade, ao direito do consumidor, seria como definir os personagens fornecedor e consumidor. No direito do trabalho, a gente define os personagens empregador e empregado e os requisitos dessa relação que vocês viram anteriormente. São requisitos que a gente estudou especificamente, mas vocês vão ter um modelo aqui embaixo dessa aula para baixar que vai operacionalizar ele. E vocês não vão ver esse requisito característico que eu vou entregar nessa aula lá. Por quê? Porque esse é um requisito para ajudar vocês a identificarem que vocês estão diante de uma relação para ir buscar os demais requisitos anteriores que eu dei para vocês, que vai reconhecer o vínculo. Mas o requisito que eu vou entregar para vocês agora, na verdade, é uma característica. Qual é a característica? O dono do negócio, o empresarial, ele facilitar. Essa pessoa que é empresária, que é dono de um negócio, assim como, por exemplo, a mim, a gente assume o risco do negócio. Vocês também agora que estão aprendendo aqui a operacionalizar a advocacia, vocês são donos de negócios e assumem um risco sobre o sucesso dele e o não sucesso. Então, quando eu me comprometo com alguém para fazer algum trabalho que vai me ajudar a alcançar um resultado, essa pessoa não está assumindo o risco junto comigo. Se ela está assumindo o risco junto comigo, ela é meu sócio, ela não é meu empregado. Então, quando eu contrato alguém, essa pessoa não está assumindo o risco do negócio. Ela está se comprometendo a exercer um trabalho e eu vou remunerá-la por esse trabalho com a empresa ou pode ser vir de outras fontes. Não interessa. O que interessa é que essa pessoa não está assumindo o risco. A característica de quem assume risco para receber algo é o empresário. Só que quando ele recebe mais, aquela pessoa não ganha mais, ela vai ganhar a mesma coisa, tá? Exceto se tiver um acordo em relação à participação de lucro e tudo mais. Mas isso não invalida, né, que aquela pessoa, tu está se comprometendo a pagar com ela o mínimo em relação ao trabalho que tu combinou. Porque abaixo do mínimo a gente já discutiu lá que não pode, né? Por conta dos vínculos aí que a gente tem dessas verbas e naturezas que a gente vai falar mais à frente agora. A gente vai falar agora nos próximas aulas as verbas que decorrem a partir do reconhecimento do vínculo, ou seja, reconheci o vínculo, vi que aquela relação ali entre aquelas duas pessoas é uma relação de emprego, a gente vai aplicar as verbas seguintes e é daí que vem o dinheiro que vocês vão ganhar na demanda. Vou reconhecer a relação de emprego, é a primeira etapa. Às vezes já vem reconhecido, isso já é uma benesse. E aí eu só vou avaliar quais daquelas verbas eu tenho que cobrar que ainda estão devidas, né? São devidas àquela pessoa. Então, esse requisito que eu estou entregando para vocês, a alteridade, que está no artigo 2º da CLT, ele não é requisito para reconhecer o vínculo, mas ele ajuda muito a vocês a perceberem e a distinguirem quem é o empregador, quem é o empregado. Porque o empregador está sempre ali assumindo o risco do negócio. Ele construiu um negócio, ele decidiu construir um negócio. Tá? Ele que decidiu, vocês que decidiram construir, trabalhar com a advocacia. Eu que decidi ter um escritório de advocacia, eu que decidi dar aula. Né? Eu que decidi, eu que assumi o risco sobre aquilo dar certo ou não. E quando eu contrato alguém, aquela pessoa não está assumindo o risco. Ela está se comprometendo a prestar um serviço em troca de uma remuneração que a gente ajustou, que pode estar acima do mínimo, mas não pode estar abaixo. Tem que ser do mínimo para cima. Entenderam? Então esse requisito não é um requisito para reconhecer o vínculo, mas ajuda vocês a olharem o caso concreto e identificarem personagens de forma mais fácil, a distinguir eles de forma mais fácil. Ah, mas vamos dizer que a pessoa tenha assumido o risco. Ela decidiu assumir o risco. Por que ela não pode? Olha lá. Ela entrou e falou assim, olha, tu só me paga se der certo o negócio. Por que não pode ela abrir mão disso? Princípio da indisponibilidade, do direito do trabalho. Né? Então, por quê? Porque o trabalho que ela está indo para estacionar está altamente linkado com a dignidade, com o mínimo, com o básico que ela tem que receber em detrimento daquilo. Agora, se ela quer entrar como sócio, aí é diferente. Porque o sócio não tem subordinação. Porque o sócio atua de forma diferente. Eu acho, um pouco com o meu sócio. Mas vocês entenderam, eu assumi o risco do negócio. Então, isso é diferente. Vocês têm que avaliar se esse assumir de risco não pode ser algo para ferir o princípio da disponibilidade, né? E por conta disso, atingir e utilizar ali o artigo 9 da CLT. Por isso que ele não é visto como requisito. Ele é mais uma característica própria daquelas pessoas que decidem atuar como empresário e dono de negócio. Mas ela é muito útil para a gente avaliar situações específicas, inclusive invalidar argumentos que podem ser tragos no processo. A pessoa traz o processo, olha, a empresa não deu certo, então eu não paguei, eu diminui o salário porque a pessoa
porque o negócio não deu certo. Olha, tu que assumiu o risco. É próprio da natureza da tua atividade assumir o risco. Está ali no artigo 2 da CLT. Então não vem querer transferir o teu assumir de risco quando tem prejuízo, né, em maioria, para os empregados, porque eles não assumiram o risco. Quem está assumindo o risco é tu que escolheu esse negócio. Tu te comprometeu a cumprir uma obrigação. A gente tinha que organizar para cumpri-la ainda que o negócio não continuasse à frente, já que, enfim, tu te comprometeu a dar certo. E se desse certo, duvido muito que tenha falado, deu muito certo, estamos aqui. Pode acontecer? Pode, mas isso não é obrigação dele. Tá? Não é obrigação tua fazer isso. A obrigação é pagar o mínimo e pagar o ajustado ali para o contrato inicial. Então essas características podem ajudar a tu diferenciar, entender como combater argumentos que não têm relevância, né, que não vão à frente. Por quê? Porque agora tu é profissional. Ah, esse argumento fez sentido. Fez, mas é igual a gente começou lá no início das aulas sobre o caso dos exploradores de caverna. Tu não pode ir para qualquer argumento que tem sentido, porque isso é sofismo. Porque isso não é comprometimento com a hermenêutica jurídica com o melhor juízo. Então, o melhor juízo existe análise principiológica. E essas análises, esses fundamentos de semente, foi o que a gente está entregando para vocês até aqui, para a gente poder agora chegar nas verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo. Então, vocês vão ter um modelo aqui embaixo, mas agora vocês vão ler o modelo e vão falar, identifiquei, aqui ele está falando de subordinação, aqui ele está falando de habitualidade. E quando vier uma pessoa, tu vai utilizar o modelo como celeridade, para acelerar o processo. Mas não porque tu está aprisionado a ele. E se tem um modelo e não identificou esses requisitos de forma clara, ajusta teu modelo em relação a isso e lembra sempre desses princípios, que é isso que vai nortear a tua atividade com segurança. Então são pressupostos e fundamentos que eu precisava de vocês para vocês escolherem mais à frente agora, quando a gente for falar de verbas, e mais à frente ainda quando vocês entrarem no start, preparar o plano de negócio de vocês já para ganhar dinheiro de forma tranquila e rápida. Porque você já tem esses pressupostos e fundamentos que vão guiar os atos e vão poder, inclusive, ser os primeiros quando atos diferentes surgirem, porque vocês vão saber ir lá colher da raiz, da semente, de onde tudo foi gerado. Então, era isso que a gente queria entregar. Agora a gente vai falar das verbas em específicos decorrentes do reconhecimento de vínculo do emprego. Eu acho que eu estou muito feliz pela operacionalização aí desses fundamentos, porque isso vai dar gabarito para vocês não caírem em qualquer argumento e poderem agora, inclusive, analisar os julgamentos que não se adequam à melhor norma, aos princípios e ao que aquelas regras estão realmente protegendo. Vocês vão ler as regras agora que a gente vai analisar, inclusive, de forma mais profunda, e vocês vão ver que elas estão salvaguardando vários princípios que a gente relatou, várias análises e contextos que a gente trouxe aqui práticos para vocês avaliarem situações, aplicações e questionarem argumentos que pareçam ter sentido, mas que fogem à hermenêutica, fogem aos princípios que a gente tem do direito do trabalho. Então, essa era a nossa ideia, igualar materialmente o acesso ao conhecimento e aperfeiçoamento e aprofundamento do que a gente vai entregar mais à frente. Acho que a gente conseguiu chegar aqui, né? Então, qualquer coisa, manda dúvida e vamos seguir para as aulas seguintes, que a gente vai falar verba por verba, para quem não era do direito do trabalho se adentrar mais e para quem já era se aprofundar sobre a existência, o porquê, direcionado já à prática, para lá na frente aplicar de uma maneira mais contundente. Vocês vão ver que os fundamentos, como as regras são mais comuns, como a gente tem situações em regra mais comuns que se repetem, a gente não vai precisar tanto teorizar, sair buscando as normas que falam sobre aquilo, porque já é corriqueiro, então só vai precisar adequar o fato ao teu pedido que o juiz com certeza vai entregar. Agora é importante vocês entenderem, para vocês terem essa possibilidade de proeficiência, de não estarem escravizados a modelos e toda hora querer pegar a vida real e fazer ela encaixar no direito objetivo, porque não funciona assim. E felizmente no direito do trabalho vocês têm a possibilidade de alcançar princípios e essa possibilidade de proeficiência, né, de trabalhar com todos eles. Isso é muito lindo para a justiça e muito especial para vocês, para dar gabarito profissional. Então é isso que a gente está tentando. Não vou trazer nada aqui que escravize ou faça vocês não se sentirem capazes de atuar em qualquer demanda do direito do trabalho. Tá bom? Então até o próximo bloco de aula, em que a gente vai aprofundar sobre as verbas específicas. Estou ansioso.